Você já percebeu que já existem residências, casas totalmente informatizadas, conectadas com a internet, mas completamente desconectadas de Deus? Você consegue ouvir a voz do Espírito Santo no meio de tanto barulho tecnológico e digital da nossa vida? O que eu preciso afastar do meu coração para Deus entrar? Minha fé tem alcançado outras pessoas, como o que aconteceu com a Lídia, que é mencionada na liturgia de hoje. Essas reflexões, elas fazem parte da liturgia desta segunda-feira, dia 11 de maio. Fique conosco. Está começando mais um versículo do dia e as sementes espirituais. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Olá, irmãos e irmãs em Cristo, estamos juntos em mais um versículo do dia, nesta sexta semana da Páscoa. Hoje, segunda-feira, dia 11 de maio. A liturgia, como sempre, nos traz duas leituras. A primeira leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de 11 a 15. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo de 26, vai até o capítulo 16, no versículo 4. O tema que une essas leituras é corações que se abrem e se conectam, e a fé que permanece na prova. Corações que se abrem e se conectam, e a fé que permanece na prova. Vamos para a primeira leitura de hoje, dessa liturgia, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 11 a 15. Essa leitura fala de Lídia, e podemos dizer que quando o nosso coração se torna a casa para Deus. Vamos entender melhor isso. Paulo e seus companheiros chegam a Filipos, uma cidade importante da Macedônia. Era sábado. Eles estão do lado de fora da cidade, perto de um rio. E eles imaginavam encontrar um lugar para a oração. E ali estavam algumas mulheres. E no meio dessas mulheres está Lídia. Lídia, uma mulher de negócios, uma empreendedora, uma comerciante de púrpura e temente a Deus. E o texto bíblico diz algo importantíssimo sobre a Lídia. Diz assim: o Senhor abriu o seu coração para acolher o que Paulo dizia. Acho importante nós gravarmos isso. O Senhor abriu o seu coração para acolher o que Paulo dizia. A conversão é sempre uma obra da graça. E é Deus que abre o coração. Qual foi a consequência disso na vida da Lídia? Lídia, ela é batizada e com ela toda a sua casa. E ela diz então: se me considera uma fiel ao Senhor, podem vir se hospedar em minha casa. O que significa isso? Uma fé verdadeira pode realizar a hospitalidade. Por quê? Porque a fé, ela habita, ela faz casulo, ela se instala. Quem acolhe a palavra, acolhe também no coração os enviados da palavra. Agora que interessante, Lídia e as redes sociais, o que isso tem a ver? Sim, quando eu leio sobre a história da Lídia, não é? Que está nesta primeira leitura de hoje, que envolve o Atos dos Apóstolos, capítulo 16, de 11 a 15, eu percebi que a Lídia, ela ouviu, ela acolheu e ela acreditou.
ela aceitou a mensagem, foi batizada com toda a sua casa. E as redes sociais, o que tem a ver com a Lídia? Eu explico esta relação que eu fiz. Quando você segue alguém no Instagram, o algoritmo mostra isso também para outras pessoas. Não é assim que acontece? Então, outras pessoas começam também a receber os conteúdos relacionados àquela nova pessoa que você está seguindo. O que significa isso com a nossa reflexão espiritual? Uma decisão sua de seguir alguém no Instagram alcança muita gente ao redor, ou seja, repercute. Com a Lídia foi assim. Claro, numa outra época, bem distante da nossa. Lídia, ela abriu seu coração e a casa dela se tornou um ponto de luz divina. Se tornou um ponto de conversão. Quando uma pessoa se abre verdadeiramente para Deus, muita gente ao redor também é alcançada. Junta muitos seguidores em sua vida espiritual também. Assim como no Instagram. Não é assim? Então a fé de Lídia produziu alcance espiritual. Olha que palavra interessante. Alcance espiritual. Seu testemunho influenciou outras pessoas. A fé dela, a fé da Lídia, se transformou. E trazendo para a linguagem das redes sociais de hoje, se transformou numa influência espiritual. Então, eu coloco duas expressões aqui: o alcance espiritual e a influência espiritual. O algoritmo do mundo espalha as tendências, mas o testemunho de um cristão espalha esperança e conversão. Lídia, nessa minha analogia, foi o algoritmo do Evangelho naquele lugar. Porque ela recebeu a palavra e a palavra se transformou, digamos assim, num Wi-Fi que se espalhou pela casa inteira. E aí tem uma semente espiritual que podemos retirar dessa primeira leitura de hoje, de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de 11 a 15. Lídia, ela me ensina a ter um coração aberto. Hoje muitos influenciadores digitais moldam comportamentos, mas Deus continua procurando influenciadores espirituais. A fé dela não foi um perfil privado, foi um convite aberto. Quando você se abre para Deus, sua vida se torna um conteúdo em que o Espírito Santo compartilha com todos ao seu redor. Ou seja, o perfil dela estava aberto, não estava restrito. Quando você restringe alguém nas redes sociais, os comentários que essa pessoa faz nas tuas publicações só ficam visíveis para ela mesma. Mas só você pode permitir que outras pessoas possam ver. Não é assim? Hoje, muitas pessoas vivem fechadas, restritas. E usando a linguagem moderna de hoje, em que muitas pessoas vivem fechadas e restritas, elas vivem às vezes por medo de serem canceladas, por mágoas, por relações descartáveis, por desconfiança, pela polarização, por excesso de racionalidade, que é o extremismo, e inclusive julgando as pessoas e classificando as pessoas como relacionamentos tóxicos. Lídia nos mostra que ela é diferente, ela escuta, ela acolhe. A palavra é aproximação. Um tanto difícil hoje. Quando você segue Jesus, o céu começa a notificar outras vidas, outras pessoas, através do seu testemunho. Foi isso que aconteceu com Lídia.
mas Deus ainda hoje continua abrindo corações. Às vezes alguém chega na igreja ou entra na nossa vida por acaso e sai transformado. Por quê? Porque a fé verdadeira muitas vezes produz gestos, atitudes e relacionamentos fortes, honestos e íntegros. Lídia não ficou na sua visão de mundo, na sua percepção, no seu radicalismo interno. Ela abriu a casa, abriu a vida, abriu o espaço para Deus. Lídia seguiu Cristo e sua casa inteira recebeu a notificação da graça. Ao lerem as leituras de hoje, vai ficar mais claro isso para você. Qual a semente espiritual para essa reflexão? Desta leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, de 11 a 15. Minha fé atua no perfil aberto ou no perfil restrito? Fico isolado no perfil oculto? Se Deus abrir o meu perfil do coração, quem mais ao meu redor será alcançado pelo algoritmo da minha conversão? Hoje, vivemos em casas cheias de tecnologia. Basta dizer: Alexa, toca minha música preferida, e ela obedece. Temos lâmpadas inteligentes, fechaduras digitais, eletrodomésticos conectados, tudo responde à nossa voz, a inteligência artificial. Mas a pergunta é: e a voz de Deus? Muitas pessoas conversam mais com assistentes virtuais, com a IA, do que com Deus em oração. Se a tecnologia transforma o interior da casa e das nossas vidas, quem transforma o interior da nossa alma? Existe uma Alexa da alma, mas ela não funciona por comando humano. Ela só responde à voz de Deus. O problema é que muitas vezes estamos tão conectados ao mundo digital que ficamos desconectados da fé. A tecnologia muda ambientes, o Espírito Santo muda pessoas. Eu estou ouvindo mais a voz da tecnologia ou a voz do Espírito? Como é que eu posso equilibrar isso na minha vida? A semente espiritual de hoje está no Catecismo da Igreja Católica, que nos ensina no número 6813 e no 684 que o Espírito Santo prepara o coração humano para acolher Cristo. A liturgia de hoje, então, nos mostra que talvez a alma humana hoje esteja cheia de notificações. Uma casa que se torna um lugar de missão. A tecnologia transforma a casa. O Espírito Santo transforma a alma. Portanto, abra o teu coração como Lídia. Deixa Deus transformar você e quem está a seu redor. Quem você pode alcançar com a sua decisão de seguir Jesus? O que significa abrir o coração hoje para você? Como a minha fé pode alcançar minha família? Sua casa é apenas conectada à internet ou conectada também com a presença de Deus? Porque enquanto o mundo cria seguidores, Deus continua formando testemunhas. Assim como o algoritmo do Instagram espalha o que curtimos, o que as pessoas ao seu redor estão recebendo através do seu perfil. O seu perfil de cristão no dia a dia. Espírito Santo, qual é a tua notificação para mim agora? Tente ser o algoritmo de Deus na vida de alguém, enviando uma mensagem de apoio ou fazendo um gesto de acolhida. Quem acolhe Cristo transforma o ambiente ao seu redor e uma conversão verdadeira alcança muitas pessoas. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro. Um bom dia nos dê o Senhor. Deus está aqui neste momento.
Sua presença é real